Oi, eu sou a Cris, esse é o canal Sim Tem Spoiler, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vou falar com vocês sobre os livros e séries que eu já li e já assisti até agora. Eu não vou colocar aqui os filmes, porque eu assisti muito filme e eu esqueci de anotar todos os filmes que eu assisti, então vai faltar alguns. Estou aqui com meu chá, porque aqui na minha cidade tá frio, eu tô com um casacão, tá frio e tá chovendo. Então vou falar com vocês um pouco. Aqui do lado tem a minha colinha, meu Scooby, de quantos livros eu li. Vou falar um pouquinho com vocês sobre os livros. Aqui embaixo também vou mostrar para vocês algumas pilhas de livros que eu estou lendo no momento e outros que eu vou tentar ler no próximo semestre. Então vamos lá. Ao todo, segundo o meu Scooby, 11 livros. Então, de janeiro até agora junho, e junho foi meu aniversário, dia 21, eu li. Essa é uma informação que não precisava estar aqui. Mas enfim, eu li até agora 11 livros. São poucos livros, porque teve anos que eu já li muito mais que isso. Mas eu não sei porque eu não estou conseguindo ler tantos livros. Embora eu tenha mais tempo, eu não sei porque eu não estou conseguindo ter um ritmo de leitura muito grande. Então, muitos desses livros foram em áudio, então foram audiobooks, isso está me ajudando muito. Estou conseguindo ler mais assim. Então, vamos lá. O último livro agora que eu li foi Flores para Algernon, de Daniel Case. Esse livro, confesso com vocês que eu já tinha ele há um tempo, é um audiobook. E, os meus audiobooks são todos pelo Esquilo, tá? São planos que eu tenho pelo plano do celular. Então, audiobooks gratuitos. Lá também tem e-books e mini-books para quem quiser. Vou deixar o link aqui também, caso você tenha interesse. Só fazer seu cadastro e tem acesso a vários livros em áudio ou e-book, né? Ou digital. São livros bons. Enfim, esse livro, eu já tinha ele há algum tempo, mas eu confesso que eu estava com um certo preconceito de ler esse livro. Primeiro, eu não sabia da história, não sabia sobre o que se tratava direito esse livro. Eu lia muitos dos comentários e sempre falava: eu morri de chorar. Nossa, esse livro é muito dramático. Esse aqui é muito emocionante, que eu chorei, 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 chorei. E todos os comentários tinham 5 estrelas, tipo, a maioria dos comentários tinha 5 estrelas. Eu não vi comentário de uma, duas ou 3 estrelas para esse livro. Então eu falei, o livro deve ser bom, mas deve ser muito dramático. Então eu não vou ler, porque não é o tipo de livro que eu gosto. Porém, eu estava sem nada, assim, sabe? Nenhum audiobook disponível na ocasião. E eu falei, já que eu tô com ele aqui, vou colocar pra ouvir, se eu não gostar, eu abandono ele. Spoiler, não abandonei. E spoiler, a nota foi 5 para esse livro. E spoiler, eu não chorei. Embora eu seja canceriana, né, dia 21/6, meu aniversário, o pessoal fala, é muito dramático, muito emotivo, não sei o quê. Eu não senti tudo isso com esse livro. Mas é uma história muito interessante, muito boa mesmo. A narração, porque foi em audiobook, foi uma narração bem legal. Eu gostei bastante do estilo do narrador. E é um livro, assim, muito interessante mesmo a história, sabe? Sobre um rapaz que ele tinha deficiência intelectual e aí ele foi, tipo, uma experiência, né, uma cirurgia para se tornar mais inteligente e aí ia passando disso, ia vendo certas maldades, brincadeiras que faziam com ele e ele não via malícia. E depois que ele foi se tornar uma pessoa inteligente, depois desse experimento, ele passou a perceber que as piadas e brincadeiras não eram tão brincadeiras e piadas assim, mas ele passou a ter menos amigos, segundo a percepção dele, que mesmo quando ele era meio bobo, meio infantil, com alguns defeitos, né? Ele tinha mais amigos e depois que ele tornou uma pessoa mais inteligente, mais esperta, os amigos foram abandonando ele e ele se sentiu mais sozinho. Só que essa experiência tem um prazo e aí ele foi regredindo. E nisso que ele foi regredindo, ele voltou a ter as amizades e não se sentia mais sozinho. E Algernon é um rato que foi o rato de laboratório, que foi a cobaia, né, do experimento, antes de testar em humano. E ele foi o primeiro humano a ser testado para isso.
Enfim, é uma história bem interessante, tem vários pontos ali muito interessantes de analisar sobre brincadeiras, sobre percepção de inteligência e amizade, quanto mais inteligente, menos amigos, e sabe, e dessa forma a relação humana também, que sempre é uma troca, dependendo do que você tem a oferecer. É uma história bem interessante. Eu aconselho você a ler. Se você viu que esse livro só tem choradeira, que é só dramático, não é bem assim. Pelo menos não foi a minha percepção. A minha nota foi 5. Não chorei em nenhum momento desse livro. Eu achei muito interessante a forma que foi abordada tudo isso. E seria até interessante que isso fosse real, que pudesse acontecer no mundo real. Eu acredito que não possa, por conta da ética, de vários fatores da medicina. Acredito que eles não possam fazer esse tipo de experimento, tipo de cirurgia. Mas eu também não tenho conhecimento se pode ou não. Eu só acredito que sim, tipo, fonte da minha cabeça. Enfim, eu aconselho vocês a ler. Outro livro que eu li foi O Segredo da Livraria de Paris. Eu tô com a colinha ali, por isso que eu tô olhando pra lá. Então, esse livro também eu achei muito fofo, uma história muito linda, também foi em audiobook. Conta a história de uma menina que, quando ela era criança, ela foi morar na Inglaterra com os tios. E aí, até determinado tempo, assim, período, ela achou que a família dela tivesse toda morrido na guerra. Na guerra em Paris contra o nazismo, né? Tinha os alemãos e os parisienses lá, né? Os franceses, na guerra, e ela achou que a família dela tinha morrido. E aí, quando ela fez 20 anos, a tia dela lá, que criou, falou que ela tinha um avô vivo ainda. Então, ela, depois de um tempo, ela quis conhecer esse avô, mas achou que esse avô não queria conhecer, porque, tipo, ele me deu para ela me criar, então ele não quer contato comigo. E aí ela se inscreve para uma vaga de trabalho na livraria dele e vai para lá sem que ele saiba que ela é a neta. E aí ela vai conhecer um pouco mais da história da mãe, da história do pai, e até um determinado momento ela acha que o que pode ser dito sobre mim, né, porque a mãe dela não era judia, a família não era judia, era de Paris, mas a mãe dela ajudou uma melhor amiga que era judia, e o pai dela era um nazista, era um soldado nazista. Então ela falou, nossa, se ele fazia aquela ruindade toda, como que ela, minha mãe, né, conseguiu ficar com ele e tendo uma amiga? Depois ela descobre que ele, embora seja um soldado nazista, ele não era do mal, assim, né? Não tinha os mesmos pensamentos. Ele trabalhava porque ele tinha que trabalhar ali, ele é médico, mas ele não tinha o mesmo tratamento. Então ele até ajudou a amiga judia dela a sair de Paris, né, salvar a vida dela, né, e salvou a mãe dela também de outros soldados nazistas que achavam que tinha direito sobre as mulheres parisienses naquela época. E aí ela descobriu como que a mãe dela morreu, como que o pai dela morreu, né, o porquê que o avô dela deu ela para morar na Inglaterra, né, porque as crianças que tinham essa mistura entre os franceses e os alemãos eram mal vistos, né, porque falavam, você é uma qualquer porque você se envolveu com um soldado alemão. E às vezes nem era, às vezes o soldado alemão estava ali porque ele tinha que servir, mas não era o que ele acreditava, então ele tentava burlar umas leis ou outra para tentar ajudar as pessoas. E nesse tempo eles se encontravam e conheciam as mulheres que também eram contra tudo isso e se envolviam, né, meio que em secreto e tal. Mas aí as crianças desses relacionamentos, eles tinham muito estereótipo, né? Então eles eram maltratados e tal, eram mal vistas, e então o avô dela achou que ela nunca teria uma vida ali. Aí ela volta, descobre tudo isso, enfim. É uma história bem fofa, bem legal, contando o ponto de vista dela e o ponto de vista da mãe dela também, porque em determinados momentos do livro parece as cenas que aconteceram lá, né? O porquê que a mãe dela fez o que fez, o que o pai dela fez o que fez, o avô, a tia, né? Que levou ela dali, enfim. É uma história bem fofa, bem bonita também. Também está disponível lá no Esquilo. Outro livro também que eu li, que também foi em audiobook, foi Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Esse livro também é um clássico, mas eu nunca tinha lido. E esse livro tem uma sequência, eu ainda não achei a sequência dele. Eu acho que tem filmes ou séries desse livro também, mas eu não tive acesso ainda, mas eu tô bem interessada. No início desse livro, eu não conseguia relacionar o título com a história.
eu achei bem confusa, pra ser sincera. Eu falei, nossa, mas o que tem a ver os homens que não amam as mulheres com as histórias de um cara que tá procurando a neta do outro e tal. A neta não, a sobrinha do cara e tal. Depois eu fui entender que dentro dessa história tem os personagens. E cada personagem tem suas histórias. E nessas histórias tem mulheres que sofrem de alguma forma com alguns homens, ou marido, ou pai, ou tio, ou avô, enfim. Tem algum, ou tutor no caso também, de algum homem que maltrata ou abusa de uma mulher. E aí por isso que tem os homens que não amavam as mulheres. Esse livro é um livro muito interessante, eu gostei bastante também. E tem a jovem, que ela é tutelada, né? E esse tutor dela meio que abusa dela. Mas não, ele abusa dela, achando que ela não pode fazer nada contra ninguém. Só que ela é muito inteligente. Ela só é bem retraída, introspectiva, mas ela é vingativa, extremamente esperta, mas ela não tem uma habilidade social. Ela não é do tipo que faz amizade com as pessoas desde o colégio. Ela sempre foi mais retraída, sempre arrumava confusão. E aí ela foi, né, considerada incapaz, e aí esse tutor ficou como responsável dela para cuidar do dinheiro, etc. Só que ele abusou dela. Só que, como eu falei que ela é muito inteligente, ela gravou e ela teve uma vingança contra ele e falando assim: você vai fazer agora o que eu quero, e aí eu não vou te denunciar, porque se colocar outra pessoa, a pessoa vai querer me controlar, e vocês têm um acordo, bem ou mal, a gente tem um acordo, então você não vai fazer nada se você chegar perto de outra mulher, ou perto de mim novamente, e aí eu vou denunciar você e vou acabar com a sua vida. Foi o acordo. Então ela conseguiu meio que controlar ele dessa forma. E o detetive, que ele foi contratado, na verdade não é detetive, ele é jornalista e do mundo financeiro, e ele foi contratado por um bilionário da indústria para tentar achar a sobrinha dele, porque falaram que ela morreu. Na verdade, ele estava tentando solucionar um assassinato e descobriu no final que não foi assassinato. Enfim, é um livro muito bom, é um livro assim interessantíssimo, e o dinheiro compra as pessoas, compra algumas coisas, mas o caráter também envolve bastante. E às vezes você tem o dinheiro para deixar a pessoa quieta, mas não é por dinheiro que ela fica quieta, é sim por ser humano. Porque ela entendeu toda uma história, todo um contexto e decidiu não falar, independente do dinheiro que fosse receber, mas pelo bem daquela pessoa, né? Porque poderia fazer muito mais mal do que bem. Então eu acho que esse livro, assim, é um livro muito, muito bom, né? E eu vou ler o segundo e o terceiro livro dele também, assim que eu conseguir achar, e eu recomendo para você. Bom, eu li o livro depois daquele verão também, em audiobook. A minha nota para esse livro foi 2. É um livro bem chato. É um livro que envolve... É um romance que envolve passado e presente. E eu não curto livros de pessoas que voltam do meio do nada pra mexer na vida de outras pessoas agora no presente. Sabe, eu não gosto. Nesse livro tem uma mulher que fica anos sem falar com a pessoa que ela ama, com o homem que ela ama. Esse homem também não procura, e esse homem tem um irmão. Quando ele era um adolescente, ela traiu ele com um irmão, né? Só que ela não falou nada pra ele, decidiu não falar nada, e ele tinha um amorzinho assim desde de adolescente até a idade jovem. Aí depois eles pararam de falar por conta dessa traição, e depois de bem adultos, cada um com a sua vida, ela voltou porque a mãe deles faleceu, ela tinha um carinho e tal. E aí no final descobre que ele já sabia da traição e não tinha falado nada, e ela ficou se torturando com isso. Na época ele também tinha uma namorada, e quando ela voltou, o livro reencontraram, meio que foi uma traição e não foi traição ao mesmo tempo. Eu não gostei desse tipo de coisa, eu não costumo gostar não, sabe? Eu realmente não gosto. Mas estava lá disponível para ouvir, e eu pegava, vou ouvir isso aqui, enfim. É um livro que eu não recomendo, não. Mas quem gosta muito de romance e tal, talvez goste, né, de um amor de adolescência, que volta a se reencontrar depois de adulto, que eles resolvem as pendências, as picuinhas que coisas não ditas, tudo poderia ter sido conversado e ter sido resolvido, tipo, muito prático. Aí fica, eu não vou falar também, e aí ninguém fala nada, ninguém vai descobrir. Depois de muitos anos de falar, não sei o que, eu já sabia. Isso me cansa. Pronto.
Próximo livro que eu li esse ano foi O Castelo Azul, esse Style. Esse livro é muito fofinho, esse livro realmente é muito fofo. A minha nota pra ele é nota 4,5. Esse livro conta a história de uma menina, que é a Valence, e ela sempre foi muito retraída também, muito tímida, sempre queria agradar todo mundo, e na família dela era sempre considerada a feinha, a relaxadinha, que não é boa em nada, a coitadinha, a doentinha, sempre foi assim. Então, todo mundo meio que esculachava ela ficava quieta. Aí tinha várias piadinhas, porque ela não era casada a determinada idade, que tinha que se casar. E aí ficava com essas piadinhas, ela ficava... sabe aquele... sabe? Desse jeito. E ela sempre quis casar. Ela não se casava, não era porque ela não queria, era porque não tinha pretendentes, pessoas que gostavam dela, ela não se achava bonita. Então ela ficava nesse... enfim. Aí ela descobre, ela tem uma coisa, ela descobre que está doente e vai morrer. E nisso que ela descobre que vai morrer do nada, assim, ela passa a despertar. Bom, eu vou morrer de qualquer jeito, então agora eu vou viver os últimos dias que me restam sendo feliz, ou tentando ser feliz, fazendo as coisas que me agradam. Então ela passa a mudar completamente a vida dela, o jeito dela de vestir, dela falar, de aturar, ela não atura mais gracinha, não leva desaforo, ela briga com todos os parentes e resolve sair de casa para cuidar de uma menina que realmente está muito doente e que todo mundo ignora ela, né? Porque ela é filha, essa menina que tá doente é filha de um homem muito bêbado, que fica caindo por aí e tal, só tem ele dois, ela engravidou também. E as pessoas falam que ela engravidou de não sei ninguém, e que não sei o que, e que ela é do mundo, vadia, essas coisas assim. E ela resolve ir lá, porque antes disso ela tinha uma certa amizade com essa menina. Só que aí, por conta dessas picuinhas, não se envolva com ela, não se aqueça com ela. Então ela meio que se afastou. E agora que ela falou que vai viver a vida do jeito que ela quer, ela resolve ir lá cuidar dela, dar uma ajuda. Então ela passa a conhecer um outro mundo, uma outra história, a história de realmente estar doente, realmente quem era o pai do bebê dela, por que ela engravidou, por que ela não se casou, de quem que ela engravidou. Ela passou aí numa festa que tinha perto lá que ela não ia, conhecer outras pessoas, ver o outro lado, sabe? Ela passou a ser mais feliz. Quando essa menina morre, porque ela realmente estava para morrer, ela ajuda ela, né? Fica ali com ela até ela falecer e ajuda o pai da menina a resolver, organizar tudo. E ela teria que voltar para casa. Só que ela não quer voltar para aquela vida. Então, o rapaz que ela conheceu, que era o melhor amigo da menina que morreu, ela meio que se apaixona por ele, assim. Só que ela sugere pra ele o casamento. Fala, vamos casar, conta pra ele que ela vai morrer. E vamos casar. Ela não morre. E aí ela vive ali com ele. Quando ela descobre que ela não vai morrer mais, que tudo foi um engano do médico, ela passa a voltar pra casa, a viver toda aquela vida que ela vivia e falar pra ele, olha, me desculpa, eu te forcei, entre aspas, né, a casar comigo porque eu achei que eu ia morrer e não foi assim que aconteceu, foi um engano do médico, então não tem por que você ficar casado comigo e tal. E ela volta. E aí ele percebe que gostava dela, ela conhece ele de verdade, tudo que falavam dele era mentira, descobre que ele é um ricaço e tudo mais. Enfim, ele volta pra casa dela pra buscar ela de volta e eles são felizes pra sempre. Enfim, o Castelo Azul é muito fofo. Esse Castelo Azul era uma imaginação dela enquanto ela sofria naquela família, que ninguém gostava dela e tal. Ela imaginava esse Castelo Azul, que era um lugar de segurança para ela. É um lugar onde as pessoas faziam as coisas normais para ser feliz. Tratava todo mundo com respeito, carinho. Ela era amada pelas pessoas desse castelo, que era na imaginação dela, enfim. Gente, esse livro é muito fofo. Esse eu recomendo demais também, o Castelo Azul. Também eu ouvi em audiobook pela Esquilo, mas todos esses livros que eu tô falando aqui estão disponíveis na Amazon também. Então você pode procurar no link da Amazon se você quiser edição física, né? Ou um e-book para você ler no Kindle. Ou você pode procurar no Esquilo, que lá também tem o audiobook ou o e-book de alguns livros desses também. O próximo livro que eu li esse ano foi Antes que o Café Esfrie 2. Eu tinha lido um e eu gostei bastante. E aí eu li o 2 também. O 2 eu dei nota 4.
As histórias são praticamente as mesmas, assim, de questão de voltar do passado, da cafeteria, das mesmas regras. E então eu gostei bastante. Gostei também que as histórias se interligam uma com a outra, né? Por que eu era assim? Aí voltou no passado, você falou com a mãe de não sei quem, e ela fez um negócio e tal. E então, eu achei interessante também, mas assim, nada de novidade, né? As pessoas voltam para falar ou para mostrar algo para aquela pessoa do passado que no futuro morreu. E a pessoa quer meio que consertar, mas não podem mudar o futuro, nada que faça, são as mesmas regras, né? Não pode levantar, tem a mulher lá ainda e descobre quem é essa mulher também. Enfim, é um livro interessante, bom, é um livro calmo, é um livro conforto, não tem nada de muito surpreendente assim. E eu recomendo a leitura. Se você não leu o 1, leia o 1, depois leia o 2, que eu acho que o 1 é mais interessante. Mas enfim, o 2 também é muito bom. Esse ano eu também li Emma. Também tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro. Emma é um romance da Jane Austen. Foi um dos melhores que eu li dela até agora. Eu só li 3 livros. É um livro um pouco cansativo no início, mas depois ele vai pegando ritmo. É um livro que a protagonista me irritou bastante. Nossa, menina chata, mas ao mesmo tempo que ela me irritou, também consegui gostar um pouco dela ali mais pro final. É uma protagonista que você se irrita, mas você não consegue parar de ler. Uma protagonista que é meio chatinha, mas você quer saber da opinião, quer saber das coisas e como que vai ser o final disso tudo. Tem umas atitudes dela que eu não gostei, mas é um livro interessante. Se você gosta de clássico, Emma também eu te recomendo, é um romance. E, enfim, mais detalhes sobre esse Emma tem aqui no canal. As Crianças daquele Verão, eu também li esse ano, também tem vídeo aqui no canal. Esse livro, ele é um livro interessante. Emma, eu li físico, edição física. As Crianças daquele Verão foi em audiobook. E esse daquele verão é um livro mais... não é tão explícito como o Jardim das Borboletas, mas é um livro também, assim, bem perturbador. Depende se a pessoa se importa com histórias que envolvam crianças ou não. Eu não me importo muito. É um livro também que eu achei interessante, mas poderia ter mais da história do crime em si, do que estava acontecendo, do que de cada personagem. É um livro que eu recomendo. Tem também aqui no canal, vou deixar aqui também linkado o vídeo desse livro. Li também O Carniceiro, que pelo amor de Deus, que livro chato. O Carniceiro também foi em audiobook. A maioria deles foi em audiobook que eu li. E esse livro é um livro assim muito chato. Ele tem muita coisa muito explícita, mas não foi pelos detalhes gráficos explícitos, assim, não. Foi porque a história é chata, termina com um final, assim, meio... deixa pra ver pro próximo. E eu não gosto de livros assim, eu gosto que comece e termine a história naquele próprio livro. Igual séries, eu gosto de começar e terminar ali. Esse negócio de, pro próximo, me irrita bastante. Esse ano também li Helena, de Machado de Assis. No início eu gostei muito desse livro, mas depois ele começou a me incomodar um pouco com a insinuação da Helena e do outro rapaz que era irmão dela, e a insinuação que eles tinham algum tipo de caso, algum envolvimento e tal. E eu não gostei nem um pouco dessa parte. Aí mais pro final, elas esclareceram que ele não tinha nenhuma ligação de sangue, mas por tudo que foi construído até essa revelação, eu não curti ter essa insinuação ali. Porque era pra eles serem irmãos, tipo, ela foi revelada quando ela tinha, tipo, 17 anos, ele já era mais velho, ele não sabia da existência dela, então eles não foram criados juntos, não tiveram uma infância junto. Aí o pai dele morreu e colocou ela no testamento, como se fosse filha dele. E ela foi morar com ele, já tinha tia, tinha ele, né, e essa menina. E aí ele, tipo, minha irmã, já peguei um carinho, já peguei isso, começou a apresentar pra todo mundo que era irmã, tinha aquele cuidado, não sei o que, pra poder se conhecer, né, porque eles não tiveram uma infância. A tia pegou carinho por ela, ele também. Só que depois começou a insinuar que ele tivesse outro tipo de interesse nela e que ela tinha outro tipo de interesse nele. E é uma coisa que me incomodou
profundamente. Mudou muito. Nossa, que situação esquisita. E aí, ele era noivo, e aí meio que queria terminar o noivado, e ela queria achar alguém pra casar, que era pra ser um amigo dele. E no início ele gostou, depois não gostou mais, por conta de sentir ciúmes e tal. Aí teve uma situação também que ela ficou doente, enfim. Eu recomendo a leitura, se você não tem problema com esse tipo de insinuações. É um clássico do Machado de Assis, escreve bem também, eu gostei bastante, é fluida, é uma história eu achei interessante de ler, é rápida. Mas essa insinuação me incomodou bastante, sinceramente. Minha nota para esse livro foi nota 3,5. E agora eu vou mostrar para vocês as minhas leituras atuais, que no momento são esses dois livros aqui. Esse aqui é A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas, Arthur Schopenhauer. Esse livro aqui, ele é um livro bem fininho, né? As páginas são amareladas, eu estou na página 24. Só que ele não tem nenhuma ilustração, né? Só que, assim, ele, embora seja fininho, eu não consigo ler ele, tipo, rápido. Tem muita coisa pra fazer, eu divido entre outras coisas, eu tô com meu hobby de crochê também. Então, eu não consigo parar pra ler ele de uma vez. E até porque esse livro aqui, embora seja pequenininho, você tem que ler, parar, ler e analisar o que está escrito aqui. Que às vezes tem muitas frases que querem dizer a mesma coisa, só que escrita de forma diferente, acaba ficando um pouco confuso. Então tem que ler ele com calma para que você consiga realmente entender o que está escrito, o que está querendo dizer, né? Porque às vezes parece que a coisa está repetindo a mesma coisa sempre, às vezes tem um detalhe ou outro ali que passa. Mas eu achei bem interessante. É uma arte da arte de ter razão, é a arte de você convencer a outra pessoa sobre o seu ponto de vista, sendo você certa ou você errada, mas você convencer a outra pessoa sobre o seu ponto de vista, mesmo que você seja errada ou certa. Isso é indiferente, porque nesse caso aqui que ele fala que a verdade ela tá aqui em segundo plano. Porque se realmente fosse a busca pela verdade, era só você falar que essa caneca é cinza, todo mundo vê que essa caneca é cinza e pronto, acabou, não tem mais discussão. Todo mundo sabe que é. Só que as pessoas não querem saber do fato. E realmente no Brasil, atualmente, a gente vê isso muito com futebol, com política principalmente, com alguns temas de religião, por exemplo, também. A pessoa não quer saber que isso aqui é um fato, que isso aqui é cinza. Você fala, eu acho que isso aqui é verde. Aí você fala, não, isso aí é branco. Outra pessoa fala, não, isso daí é cinza. A pessoa que tá falando que é cinza, tá falando a verdade. Mas eu falo com tanta convicção que isso aqui é verde, que a pessoa que fala que isso aqui é cinza, acaba ficando em dúvida. Será que é cinza? Será que não é verde? Será que não sei o quê? E aí acaba falando com tanta certeza que as pessoas ficam em dúvida e perdem a força do argumento. Então, o meu verde acaba sobressaindo sobre a opinião dos outros, embora eu esteja errada, mas eu não quero saber se eu estou errada, eu quero saber que as pessoas acham que eu estou certa. É mais ou menos sobre isso esse livro aqui, entendeu? Esse aqui foi um exemplo bem besta que eu falei da caneca, mas enfim. Eu ainda não terminei de ler esse livro, eu tô achando uma leitura bem interessante. Tá bem fininho, já era pra ter terminado de ler, mas como eu falei, divide o tempo entre outras coisas, aí não dá pra terminar. Outro livro que eu também estou lendo nesse meio tempo é esse aqui, Murder, que eu já mostrei pra vocês um vídeo aqui sobre ele, né? Já falei detalhes da capa, das coisas. Eu não sei dizer pra vocês em que página eu estou, porque ele não tem numeração de página aqui. Mas eu estou no desafio 68. Eu terminei esse desafio 68, né? Eu fiz aqui, tá bonitinho. E aí agora eu vou fazer o 69, que eu ainda não fiz, ó. 69 eu ainda não fiz. Tô praticamente na metade do livro, ó. Metade do livro, porque esse aqui eu já fiz, esse aqui é o que falta, só que esse aqui também tem a parte das respostas, né? Então, eu acho que já passei da metade do livro, pra ser sincera. Até aqui, ó. Falta só isso aqui pra ler. Essa parte aqui são as dicas e respostas, falta, esse pedacinho aqui pra terminar, e isso aqui, a parte que eu já fiz. Eu estou gostando. Como eu falei, esse livro aqui é um livro que eu vou fazer com calma, porque eu tô fazendo ele realmente pra me divertir e não pra
pra ler rápido e terminar rápido. Não, tô fazendo ele pra distrair a mente, pra melhorar meu raciocínio e tal, pra ser divertido. Ele é um livro que realmente mexeu um pouco comigo, porque, não sei se eu já falei aqui, mas eu não sou o tipo de pessoa que gosta de rabiscar livros. Eu não gosto de escrever, de fazer anotação, nada disso. Ou eu faço anotação no Scoob, ou eu faço anotação em um outro caderno, ou eu faço anotação, sei lá, em outras coisas, mas não no livro. Eu não gosto disso, né? De fazer. Sei que pessoas não se incomodam, tem gente que até prefere, porque fala que o livro ali vai conversando com ela, vai, sei lá, vai interagindo, vai tendo uma percepção. Quando pega o livro para ler de novo, a pessoa consegue entender as anotações que fez para melhorar e tal. Eu não sou muito assim. Talvez isso mude um dia, não sei, mas eu não sou desse tipo. E esse livro aqui, eu já preciso escrever, né? Eu poderia fazer isso aqui numa folha separada, mas eu preferi fazer aqui mesmo, sabe? Ele tá aqui separadinho, preferi fazer aqui. Enfim, ainda falta terminar esse. Agora vem os livros pro próximo semestre. Que, sinceramente, eu não sei se eu vou ler esses livros aqui, porque eles já estão comigo há muito tempo e eu tô tendo coragem para ler esse livro e eu não estou conseguindo ter coragem. A Mandíbula de Caim, que eu já falei ele aqui várias vezes, que eu morro de vontade de ler esse livro, mas eu não sei por que eu não consigo ler esse livro. É porque, na verdade eu acho que eu até sei por quê. Como ele é um desafio muito difícil, você precisa realmente se empenhar, você precisa ter uma dedicação muito grande com esse livro aqui, porque as páginas estão em ordem diferente, então você precisa saber o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. E aí tem uma ordem que você nem vai saber se é certo ou não. Na verdade, aqui no final tem como... Não, no início, né? Tem como você colocar, né, o que você achou e tal, pra você poder passar pra editora te dizer se é verdade ou não, se você acertou ou não. Eu estou querendo fazer isso, mas eu ainda não estou com coragem. Eu queria saber o resultado pra depois que eu terminar de fazer isso aqui, saber se eu acertei ou não. E eu não tenho em lugar nenhum esse resultado, então não sei quando que eu vou fazer esse livro aqui. Outro livro que eu falei pra vocês já em outros vídeos, que eu quero muito ler e eu nunca consigo, eu sempre abandono ele, é o Código da Vinci. Mas eu acho, sinceramente, que esse ano eu não vou começar a ler ele. Eu acho que vou deixar ele pro final dessa lista aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda não organizei a ordem que eu quero ler. Mas aqui, como eu sei que é complicado pra eu ler esse livro aqui, eu tenho que ter um mood certo. Eu já peguei esse livro aqui umas 2, 3 vezes pra ler e eu não consigo. Não sei o que ele tem não de diferente pra me fazer não conseguir ler esse livro. É um livro que eu quero muito. Enfim. Eu comprei esse livro aqui também, recente, A Metamorfose. Esse livro aqui eu quero ler. Esse aqui eu acho que vai ser minha próxima leitura. Assim que eu terminar esse aqui, ou esse aqui, eu não sei qual que eu vou terminar primeiro. Vou esperar terminar um dos dois. Aí eu vou ler esse aqui. Esse aqui também é um livro fino e eu acho que eu vou conseguir ler esse aqui bem rápido, né? Porque esse aqui não tem muita coisa complicada, eu acho, né? Enfim, quando eu comprei esse aqui, eu achei que ele fosse mais grossinho, sinceramente. Achei ele bem fininho, mas eu quero muito ler esse livro aqui, já tem há bastante tempo. Outros livros que eu quero ler, que eles não são meus, eles são do meu marido. E são esses aqui, ó. Esses aqui também eu não sei quando eu vou ler, eu vou colocar eles por último também, porque eles me parecem... Eu gostei muito da capa e do título, por isso que eu quero ler, porque eu gostei da capa e do título. Não sei sobre o que eles falam, mas me parece que não é um livro tão fácil assim também. Ó, esse aqui é Assim Falou Zaratustra, O Anticristo, Crepúsculo dos Ídolos, Além do Bem e do Mal. Então, eu não sei qual é a ordem deles também. Eu vou, depois, quando eu começar a ler eles, que eu vou ver qual é a ordem pra conseguir ler. E eu gostei só da capa e do título, por isso que me despertou o interesse de ler. Mas também vai estar lá pro finalzinho da lista. Eu também não fiz uma ordem desses livros aqui. Outro livro que eu quero ler é esse aqui, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Ele tá até na capinha, ainda no plástico. Esse aqui também não fui eu que comprei, foi meu marido. E aí eu vi que ele tinha aqui, eu falei, você nunca leu? Eu falei, não, comprei, deixei aí, então eu vou ler. Só que também não sei a ordem que eu vou ler esse aqui. Mas é um livro também que está na minha lista, talvez eu leia ele esse ano.
Não sei. Eu vou colocar aqui numa ordem que eu acho que eu vou conseguir ler. Esse aqui também, o Diário de Anne Frank. Esse livro aqui parece ser bem interessante. Eu já ouvi falar muito sobre, mas eu também nunca li, nunca peguei assim, sabe, pra comprar. Mas aí meu marido tinha também. É um livro que eu tenho interesse, muito interesse de ler, tenho muita curiosidade. E esse aqui, que eu já comecei a ler, mas deixei ele parado em stand-by, que é o Serial Killer Mendes Brasil. Mas eu também não sei. Eu comecei a ler ele e eu parei porque ele não tá sendo tão interessante como eu achei que ele fosse. Ele tem muita história, tem muito detalhe, muito isso, muito aquilo, mas sinceramente eu tava imaginando outra coisa quando eu comprei esse livro aqui. Porque eu me interessei tanto por esse livro, assim, do que as pessoas estavam falando pela internet e tal, pelo pouco que tinha de informação. Aí eu falei, nossa, deve ser um livro muito bom, porque é um assunto que me interessa. Mas aí eu abri ele, sabe, não me tocou tanto assim não. Enfim, e também esse ano, eu não sei, mas eu reparei que eu tô lendo muito menos livros do estilo que eu gosto, que eu costumo devorar, que são os suspensos policiais, esses mistérios de assassinatos, de crime, sabe? Enfim, eu não sei porque eu tô lendo menos desses livros. É estranho, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa muito eclética, leio de tudo, mas o meu gênero favorito é esse, né? Suspense policial, mistério, crimes e tal, só que esse ano eu tô lendo um pouco deles, não sei porquê. Enfim, então pra esse ano eu pretendo terminar esse livro aqui, depois eu quero ler esse livro aqui, depois esse livro, na verdade esse livro aqui eu acho que vai ser antes desse e antes desse aqui. Depois que eu terminar esse, aí eu vou pegar esse aqui pra ler. Aí depois desse, eu tô pensando em ler esse aqui. E aí depois dele, estou pensando em terminar esse livro. Aí depois que eu terminar esse livro, penso na ordem sobre esses. Que aí eu quero ler esses aqui. Não sei como que eu vou gostar, se eu vou abandonar, não sei, porque a capa me chama tão interesse, assim, me chama tanta atenção. A capa, o título, eu espero que seja bom. Não quero me decepcionar. Aí eu vou ver eles. E depois, eu não sei qual desse aqui eu vou fazer. Esse aqui eu até pensei em fazer aqui pro canal uma playlist, sabe? Uma playlist, tipo, acompanhando a leitura, sabe? Acompanhando a leitura de Mandíbula de Caim, os enigmas, falando um pouco com vocês sobre, pra talvez até a gente fazer isso em conjunto, eu não sei. Foi só uma ideia. E esse aqui que eu já falei que eu não consigo terminar de ler, não sei se vai ser esse ano também, eu deixei ele por último também nessa lista. Agora as séries de TV. Eu assisti a série A Esposa do Meu Marido, vou fazer um vídeo só sobre essa série. É uma série muito legal, é tipo um dorama, eu acho, que tem na Prime Video também. E foi o primeiro do estilo que eu assisti. Então eu gostei bastante, achei divertido, tem umas cenas bem bizarras, mas é umas cenas bizarras e divertidas. Eu gostei bastante. E aí passou um tempo e tal. E aí eu tô assistindo agora, não terminei, que é Seguro para Divorciados, que é interessante. Não é tão bom como A Esposa do Meu Marido, mas é muito interessante também. E aí eu vou terminar de assistir essa série, depois eu trago um vídeo sobre A Esposa do Meu Marido e Seguro para Divorciados aqui no canal também. Por enquanto ainda não tem vídeo sobre essas duas séries, mas assim que eu terminar eu vou trazer aqui pra vocês, porque é uma série bem interessante. Primeiro do estilo que eu tô assistindo também. O vídeo acho que ficou um pouco longo, mas é isso por enquanto, as tags do 50%. Não li tanto quanto queria ler, mas eu acho até que tá razoável. Assim, antes de fazer essa lista, eu achei que eu tivesse lido bem menos. Sinceramente, eu achei que eu tivesse lido bem menos, quase nada. Mas aí eu li até que um pouco, né, bastantinho. Muito menos do que eu li outros anos, mas tá indo. Daqui pro final do ano, quem sabe. Então o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Como tá a sua tag de 50%? O que você leu até agora? Conte aí nos comentários. O que você assistiu de séries de stream, né? Netflix, Prime, Disney. O que você assistiu? Conta também.
nos comentários até agora, né? E quais são os seus planos para aqui pro final do ano, né? Que tem mais 6 meses aí. E quais são os livros que estão na sua lista? Ah, eu já aumentei alguns livros na minha lista de quero ler também, mas eu ainda não vou comprar porque ainda tenho esses aqui pra ler. E eu tô nessa filosofia de tentar ler o que eu tenho antes de comprar mais livros. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque eu já tinha livro aqui quando eu comprei esse e Metamorfose. É que o preço estava muito bom, então eu comprei, né, pra ter. E talvez nas promoções Prime Day, na Black Friday, talvez eu compre um ou outro a mais. Eu não sei, gente. Eu não sei, não posso prometer que eu não vou comprar, mas eu tô tentando me segurar porque, né, tem que ter money pra comprar livro. Eu tô... Enfim. Gente, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, comente, curte, compartilha. E até o próximo vídeo.